Hoje o prato é mais um caldo para esses dias frios. Mandioca com carne moída. Por aqui, o frio continua e nós vamos fazer hoje um caldo de mandioca com carne moída. Então, aqui temos mandioca, cobri com água, tem sal e 3 folhinhas de louro, só. Agora vou pôr na pressão. Enquanto ali cozinha as mandiocas, em uma outra panela, eu coloquei a carne moída, só carne moída. Aqui não tem tempero nenhum. E não tem azeite, não tem óleo, não tem nada. Por quê? Eu quero fritar ela aqui primeiro, então eu quero que ela solta aquela água dela. Vou dar uma fritadinha nela aqui, e se eu colocar sal, ela faz aqueles caroços e aquelas bolinhas e fica difícil de soltar. E se eu colocar só ela assim, para fazer, eu poderia usar aqui até um pouco de azeite, manteiga ou óleo, banha, alguma coisa. Mas por que eu não vou usar? Porque eu vou usar daqueles caldinhos que eu costumo congelar, e naqueles caldinhos já tem bastante gordura. Então, aqui eu não coloquei por isso. Mas se vocês não forem usar caldinhos assim congelados, pode começar assim, com um pouquinho de azeite ou banha, ou algum tipo de óleo que você tem costume de usar. Olha, tá vendo? Esse aqui, ó, essa parte aqui é gordura. Só essa parte aqui é caldo. Então, por isso que eu não vou precisar de mais. Já esse aqui, ó, é só caldinho mesmo, ó. É daqueles que eu já ensinei vocês a congelar. Então, aqui eu vou usar esses 2 caldinhos também. Aqueles caldinhos já tem bastante sabor naqueles caldos. Então, além deles, eu vou só usar alho poró e cebola. E depois, corrigir o sal se eu ver que é necessário. Porque são caldinhos de linguiça, de carne. Então, assim, eles vão estar bem saborosos. E aqui, eu vou procurar cortar em tamanhos pequenos. Vou fazer isso aqui, ó. E vou cortar assim, tá? Cheirinho verde, eu vou fazer igual eu faço no caldo de quenga, tá? Eu vou cortar, deixar numa vasilha, pra quem gosta, pôr por cima. Olha o que eu falei sobre a carne moída. Ela já vai soltando a água dela, ó. E daí, tá vendo esses carocinhos assim, ó? Se não tem sal, você dá uma batidinha neles, ó, e ele se desfaz. Se tivesse sal nessa carne, ele ficaria muito difícil de desfazer essas bolinhas. Então, assim, se eu não tiver usando uns caldinhos igual os meus, você pode pôr aqui cebolinha desidratada, orégano, noz moscada, o que você quiser. Porém, sal ou tempero que contenha sal, você vai deixar para pôr só depois que ele tiver totalmente assim descaroçadinho, que nem aqui agora. Se eu já quisesse vir com sal, eu poderia. Mas o que acontece? Os meus caldos já têm sal, que são caldos de linguiça, de frango, de carne. Então, eu vou esperar primeiro ele apurar para depois ver se precisa de sal ou não. E eu tô fazendo esse pouco de carne numa panela bem grande, porque depois eu vou finalizar aqui o meu caldo de mandioca, já dentro dessa panela. Lembra que eu falei que a gordura separa do caldo? Eu falei isso para vocês num vídeo, que eles se separam, né? Então, por que isso é legal? Ó, tá vendo que tá separado o caldinho aqui e gordura aqui? Só que essa é uma gordura boa, é uma gordura de carne, não é uma gordura ruim. Você pode, se fosse uma carne já gordurosa, vamos dizer assim, você pode pegar esse caldo, pôr lá, e pode guardar essa gordura de novo para você começar uma carne que não tenha gordura, para você refogar um feijão, alguma coisa assim. Só que lembra que eu não coloquei nada lá na minha carne de gordura? Então, eu vou pegar ela e vou pôr lá na minha carne, que é para ela selar com essa gordurinha aqui.
E depois de selada, aí eu vou entrar com esse caldinho e com o outro que eu separei. Ó, vou pôr aqui. Ele vai amolecer, vai derreter e vai fritar essa carninha minha, pra dar uma corzinha pra ela. Derreteu, ó, derretidinho. Já deu uma fritadinha na carne. Agora eu já vou entrar com o alho poró e a cebola picadinho. E já vou colocar também o caldinho, tá? Só que o caldinho não é suficiente para cozinhar essa minha carne. Porque apesar de ser carne moída, essa daqui é a 100, às vezes eu compro músculo. Então, é uma carne dura. Mas eu não gosto de encher a panela de água e deixar aqui cozinhando. Eu gosto de ir pingando a água aos poucos. Então, além desses caldinhos que eu vou tampar aqui agora e ele vai dissolver, eu vou colocar assim, ó, um pouquinho de água. Depois eu venho e testo. Se não tá do meu gosto, se eu acho que ainda tá duro, coloco mais um pouquinho desse. E vou fazendo assim, até a minha carne tá bem cozidinha. Ó, vou destampar a carne. Opa. Dou um pouquinho aí de suor na câmera, né? Ela tá assim, ó, ainda tem um pouquinho de caldo, mas eu já vou desligar, porque essa minha panela é aquela panela do fundo grosso. Então, ela vai continuar quente aqui e vai secar totalmente essa água. Mas se tivesse um pouquinho de água também não tinha o menor problema, porque é pra caldo. Eu experimentei ela e ela não está assim legal de sal. Mas como eu cozinhei a mandioca com sal e essa mandioca vai vir aqui, então por enquanto eu não vou ainda corrigir o sal. E eu vou colocar também um pouco de queijo parmesão para dar sabor nesse caldo. Então só depois de apurar tudo é que eu vou ver se precisa ou não. Então vou deixar ela tampadinha aqui bonitinha. Aqui, ó, minha mandioca também já cozinhou. Deixei ela sair a pressão dela sozinha. Ela tá bem cozidinha. Ó, molinha, molinha. Vou tirar aqui essas 3 folhinhas. Aqui, você vai amassar da maneira com que você quiser. Você pode tirar esses fiapinhos agora, ou pode tirar depois. Não tem problema. Pode amassar com garfo. Já falei que quem quiser bater no liquidificador, pode bater, mas eu particularmente não gosto da textura da mandioca batida. Pode amassar naquele amassador de batata comum. Pode amassar no amassador de batata que eu usei para fazer o caldo de quenga, se vocês tiverem. Pode usar também. Eu hoje vou usar um amassador de batata comum. Eu tenho esse amassador de batata aqui. E eu vou simplesmente pegar e vou fazendo assim, ó, apertando. Esse pouquinho de água que ficou, não tem problema nenhum, viu? Porque como vai ser um caldo, nós vamos precisar de até mais água do que a que tá aqui. Então, eu vou amassar aqui e depois eu volto. Aqui está amassado, ó. Vira como se fosse um purê, tá? Conforme eu vou mexendo, ó, se aparecem esses fiapinhos aqui, você vai tirando, tá vendo? Ele fica como se fosse um purê, tá? Eu deixei ele mais pedaçudinho, porque eu gosto dessa textura. Mas se você não gostar, é só amassar um pouco mais, tá? Ou até mesmo bater no liquidificador ou processador. Agora, eu vou pôr ela lá na minha carne moída. Agora, aqui, ó, coloquei ela, juntei com a minha carne moída. Se alguém já assistiu o vídeo do caldo de quenga, vai ver que eu estava usando uma panela antiaderente. Então, no caso daquela panela lá,
Eu coloquei aqui simplesmente a água e deixei ela apurar. Essa daqui, ela não é antiaderente. Então, se eu fizer isso, a mandioca vai fazer o quê? Vai grudar no fundo e vai queimar. Então, no caso desse tipo de panela ou panela assim de alumínio, você tem que ficar por perto e ir mexendo de vez em quando, tá? E daí aqui é a história do seu gosto. Você vai acrescentando a água, vai deixando apurar e vai mexendo até o tanto que você gostar. Ter a cremosidade que você quiser. Olha, aqui eu coloquei mais água. Por enquanto eu não vou pôr mais água, porque eu gosto do caldo bem grosso. Eu vou deixar ele apurar primeiro, tá? Mas já vou pôr aqui queijo. Lembra que eu falei que eu queria colocar um pouco de queijo para dar sabor? Então, já vou pôr aqui. E agora eu vou deixar ele ferver, tá? De borbulhar. E daí eu vejo se corrijo o sal, se não corrijo, se falta mais alguma coisa. Mas a base é essa. Essa é a textura que eu gosto. Bem cremoso. Se todos gostarem, pode já finalizar com cheirinho verde. Mas eu aqui vou colocar cheirinho verde e queijo ralado na mesa. Aí, quem quiser, põe por cima. E eu precisei corrigir o sal, tá? Usei uma colherzinha de café de sal.